Oi, gente! Sejam todas bem-vindas a mais uma aula aqui no canal. E hoje eu trago uma peça que tem nos ajudado bastante na organização das nossas gavetas, que é o organizador Colmeia, um organizador de gaveta. Serve para a gente organizar meias, cuecas, calcinhas, até mesmo camiseta, roupinhas de bebê. E é uma peça super simples, prática e bem rapidinho de fazer. Olha só! Que graça! Esse aqui eu usei o TNT de gramatura 120. Eu fiz o acabamento com viés só aqui nas divisórias e em toda a volta. Super rapidinho da gente fazer. Mas você também tem uma outra opção, que é essa aqui, feita no plástico cristal, ó, com essa lateral no tecido. Essa aqui eu já coloquei o viés em toda a volta. Como o tecido desfia, então eu fiz o acabamento todo em viés. O jeito de fazer é o mesmo, tá? Só a gente muda o acabamento se for usar o tecido ou o TNT. Ó, o TNT, como não desfia, não tem nem a necessidade da gente pôr viés em volta. Só mesmo aqui em cima para dar esse charmezinho. Tá bom? Gostaram da ideia? Então vem para aula! Então, gente, agora eu vou explicar como que eu calculei essa colmeia. A primeira coisa que vocês têm que saber é quanto que mede a gaveta de vocês. Aqui no meu caso, a minha gaveta, ela tá medindo 35 centímetros, tá? E o espaço entre um e outro aqui, uma divisão e outra, é 5 centímetros. Ó, vê que 5 centímetros cabe bastante coisinha, ó, tá vendo? Aqui nesse caso eu tô usando para roupa de bebê, mas dá para usar para meia, calcinha, cueca. E é um tamanho bem bom para meia, calcinha e cueca também, de adulto, tá? Então, eu sei que a minha gaveta, ela tem 35 centímetros. E eu quero um espaço entre uma divisão e outra de 5 centímetros. Então, como que vocês vão calcular isso? Vocês vão pegar o 35, ó, vocês vão pegar o 35, que é o tamanho da gaveta, e dividir ele por espaços de 5 centímetros. Espaços de 5 centímetros. Eu sei que eu tenho que ter 7 divisórias, ó. Aqui é o zero, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisórias, tá? Ó, começa aqui do zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 divisórias. Vai dar o tamanho da minha gaveta, tá bom? Só que aí eu preciso cortar os pedacinhos. Como ela tem 7, só que o início dela e o final dela é uma peça inteira, ó. Ela vem aqui, vem. Então, eu não preciso cortar essas duas laterais de fora. Eu só preciso cortar essas aqui de dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu corto essas 6 de dentro e as duas de fora, ela é junto com o fundo. Que aí eu explico ali na frente. 6. Então, eu vou cortar 6 pedacinhos de 15 a largura. Por que 15? Porque 15 é esse espaço aqui que eu falei para vocês, ó, que cabe, ele é bom tanto para roupa de bebê, assim, roupinhas pequenas, como também meia, calcinha e cueca. Esse é um tamanho perfeito para isso, 15 centímetros. Então, eu cortei 15 centímetros por 9 centímetros. A altura tem 9 centímetros, tá? Essa minha colmeia aqui, ela tem 10 centímetros de altura. Mas esse miolinho aqui, eu tenho que cortar com 1 centímetro menor. Então, eu corto ele com 9. 15 por 9. Eu vou precisar 6 pedacinhos de 15 por 9 desse TNT 120, o meu, tá? Pode usar até o 150, a gramatura. O meu é 120. Então, tá aqui separadinho. Para as laterais, eu preciso de 2 laterais. Essa lateral
e essa lateral. Para as laterais eu vou usar, aí como que eu vou calcular? O meu espaço entre uma divisão e outra é de 5 centímetros, mas na hora de cortar, na hora de riscar, eu tenho que riscar 1 centímetro maior. Eu tenho que riscar com 6 centímetros. Por quê? Porque eu vou fazer essa costura aqui para prender e aí eu vou comer 1 centímetro aqui de cada gominho, ó. Eu vou fazer esse gominho aqui. Então, eu belisco aqui, belisco ali para prender a divisória e eu tiro 1 centímetro de cada. Por isso que ele vai ficar com espaço final de 5, mas eu tenho que medir, eu tenho que cortar, riscar com 6 centímetros, tá? Então, como que a gente vai fazer? Ó, eu faço assim, eu corto uma tira inteira na altura de 10 centímetros, que é a altura da minha colmeia. Aí eu venho aqui, marco 6, risco, 6, risco, 6, risco, até chegar aqui no 7, ó. Aqui 0, ó, risquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu fiz isso com os dois. Somando, né? 7, somando aqui, ó, 7 espaço vezes 6 centímetros de cada um espaço, dá 42 centímetros, exatamente o tamanho das minhas duas laterais, tá? Então, agora a gente vai fazer essa primeira parte, vou costurar e depois eu explico, então, a parte do fundo e da frente, as duas frentes dela, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui, ó? Esse pedacinho aqui que eu risquei as laterais, eu vou passar o viés aqui em cima, tá? Vou passar aqui em cima nesse e vou passar aqui em cima nesse. E essas divisões aqui, essas 6 divisões, eu vou passar o viés todos aqui em cima, tá bom? Como que eu passo o viés? Eu pego meu viés industrializado, eu tô usando viés industrializado, dou uma leve puxadinha para ele ficar retinho, ó, ele já ficou. Eu venho aqui com a mão mesmo e vinco ele bem no meio, ó. Eu tenho que levar ele todo vincado bem no meio assim, ó. Depois de eu vincar, eu pego o meu TNT, encaixo aqui dentro. Ó, o TNT ele tem que ficar encostado ali no... Ó, eu vou afastar aqui para vocês verem, ó. O TNT tem que ficar encostado aqui, ó. Bem certinho aqui no viés, tá? Eu venho aqui e vou passando. E eu vou costurando um junto com o outro assim, ó. Vou fazendo tipo uma bandeirinha. Que assim eu acelero o processo da minha costura. Acelero todos eles e aí eu consigo fazer mais rápido, tá? Então, eu vou costurar o viés aqui, todos aqui na parte de cima, e as minhas duas laterais aqui na parte de cima também. Finalizei a costura de todos eles, ó. Tudo juntinho. Agora, eu vou cortar todos eles bem certinho, bem rente aqui, ó. Deixo todos rente assim, ó, tá bom? Agora, eu vou prender nesses espaços aqui que eu risquei, essas divisórias aqui, tá? Como que eu faço isso? Eu pego essa minha lateral e eu vou dobrar bem aqui onde eu risquei, tá? Eu risquei com caneta fantasminha, que apaga com ferro, tá? Então, eu dobro e eu vinco bem aqui com a minha unha, tá? Ó, aqui fica bem certinho, ó, bem rente e aqui fica vincado. Depois de eu vincar aqui, eu vou pegar a minha lateral e eu vou encaixar ela aqui, ó, bem nessa dobra. Aqui, na parte do viés, ele vai ficar bem rente, ó. Eu ajeito bem, deixo ele bem certinho e aí eu volto a dobrar aqui. E eu vou passar uma costurinha de um pé de máquina aqui. Aqui embaixo, ó, lembra que a gente cortou essas divisórias 1 centímetro menor? Eu preciso que ela fique assim, menor mesmo, tá? Porque depois, a hora que eu for pregar o fundo aqui, ó, eu não prendo a lateral. Eu não prendo a divisória, eu pego só a lateral, tá? Então, eu venho aqui, ajeito bem, acerto bem aqui em cima, viés com viés, encaixo ele bem certinho aqui, nessa marcação que eu fiz, e vou passar uma costura
de um pezinho de máquina, desde lá do início, ó. Eu dou um retrocesso aqui no início, ajeito tudo, todo mundo bem certinho e vou até o final. Aqui no final, em cima do viés, eu dou retrocesso também, ó. E eu vou fazer isso com todas as marcações, ó. Tá? Vou prender assim com todas as marcações. Pronto, ó. Costurei em uma das laterais, todinha, ó. Tá vendo? Tudo costuradinho, ó. Aqui eles ficaram 1 centímetro menor que a lateral mesmo. É assim, porque aqui é onde eu vou costurar o fundo. Eu preciso desse espaço para costurar o fundo, tá? Por isso que ele é 1 centímetro menor. Então, agora aqui eu costurei uma lateral. Agora eu vou pegar a outra lateral e eu vou fazer a mesma coisa. Venho aqui, onde eu fiz a marquinha com a minha caneta, vinco bem certinho. Vou aqui, ó, encaixo a outra pontinha aqui, ó. Tá vendo? Retrocesso no início e no final. Vou fazer assim com todos eles, até finalizar todas as divisórias. Finalizei as duas laterais, essa e essa. Prontinha. Agora vamos para a finalização da peça, tá? Esse início, aqui o final e o fundo, que é uma peça só. Para essa peça, eu vou cortar uma tira. Eu corto a tira de toda a largura do meu TNT, tá? Com 15 centímetros, que é a largura da minha colmeia, tá? A minha colmeia tá com 15 centímetros. Então, se vocês forem adaptar para uma colmeia mais larga, aí vocês cortem da largura que vocês decidirem fazer de vocês, tá? Essa aqui é com 15 centímetros. Eu corto a tira toda. E eu vou pregar o viés somente em uma das partes, ó. Tá? Eu prego o viés aqui. Agora eu vou pegar uma pontinha dessa e vou juntar aqui, ó. Viés com viés, bem certinho aqui. E vou prender com um grampinho. Aqui, ó, tá? Agora, eu vou lá pra máquina e eu vou começar a costurar isso aqui, ó. Eu vou costurar aqui. Quando chegar aqui no final, eu paro exatamente a marca de um pé de máquina. Eu viro ele e eu continuo a costura aqui, até finalizar toda essa lateral. Vou mostrar ali na máquina para vocês. Ó, prendi aqui em cima, tá? E agora eu vou começar a costurar aqui nessa lateral, ó. Um pezinho de máquina, tá? Inicio com retrocesso. E vem. Quando estiver chegando aqui próximo ao final, eu paro exatamente com um pé de máquina. Deixo a agulha lá na máquina e viro aqui a minha colmeia. Ó, aqui eu deixo formar, ó, um ângulo de 45 graus aqui, ó, na lateral, tá? E eu boto ela bem certinha aqui. E eu continuo a costurar. Sempre um pezinho de máquina. Ó. Quando estiver chegando aqui no final, eu paro a agulha com um pé de máquina, levanto o calcador e viro novamente. Ó, ajeito ali e aqui eu amasso aqui um pouquinho no ângulo de 45. Ó, ajeito bem aqui, baixo o pé e continuo mais um pedacinho. Aqui, na metade, eu paro e tiro da máquina. Ó, tirei da máquina, parei aqui, ó.
Deixa eu marcar de caneta para vocês verem onde eu parei, ó. Parei a costura aqui, tá? Aqui não tá costurado. Por que que eu fiz isso? Porque agora eu preciso dar acabamento na outra lateral. Lembra que eu deixei o tecido maior para vocês verem como que eu calculo? Então, ó. Aí eu venho aqui aqui onde tá o viés, ó, eu vou passar um risquinho aqui. Agora, nesse risco aqui, eu vou cortar essa sobra. Eu vou cortar e eu vou pôr viés nesse pedacinho aqui também. Cortei e coloquei o viés. E agora ele dá certinho. E agora eu continuo com o retrocesso aqui. E vou até o final e termino com um retrocesso ali. Ó. Boto bem certinho. Retrocesso aqui. E retrocesso aqui. E assim, eu finalizei a primeira parte, ó. Agora, eu vou fazer isso com a outra lateral. Venho aqui, prendo aqui com grampinho. Inicio com retrocesso, quando chegar aqui paro, viro, costuro toda a lateral. Quando tiver chegando aqui no fim, eu paro e finalizo essa pontinha. Finalizei a outra lateral, ó, ficando assim. A segunda lateral é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas é só ir bem devagarzinho que dá tudo certo. E assim finalizamos o nosso organizador colmeia. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau!